Hoje é dia de jogo importante, vale taça, a nossa primeira taça no ano de 2026, a Taça Guanabara do Campeonato Carioca, que oferece essa taça para o clube que tem mais pontos das duas, do grupo A e do grupo B. Fluminense ganhando o jogo de hoje, ou empatando praticamente, já garante a sua vaga, a sua taça, na verdade, no Campeonato Carioca. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, o pré-jogo mais completo que você acha aqui no YouTube, você encontra aqui no canal do Jornalista Tricolor. Solta a vinheta que eu te conto mais sobre esse jogo. Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e também tricolor de coração. Nesse canal aqui a gente aborda tudo sobre o Fluminense, fala as notícias que ocorrem no momento, fala sobre o pré-jogo e também a análise do pós-jogo. Eu peço que você se inscreva no meu canal, aqui, curte esse vídeo e acompanhe cada vídeo aqui, porque, cara, eu preciso muito da ajuda de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais e se tornar um canal com uma influência muito grande no Brasil e quem sabe lá no mundo, né? Enfim, pessoal, o jogo de hoje, Fluminense e Maricá, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, um jogo muito importante mesmo, porque é um jogo que vale taça. A gente pode falar, um time que não tem muita expressão, um jogo fácil, João Pedro, tal. Beleza, gente, mas pelo olhar do Zubeldia, não é um jogo fácil. Pelo olhar do nosso treinador, não se trata de apenas um jogo fácil que já está como resultado ganha, mas é um jogo que o time inteiro está engajado para conseguir essa taça e conseguir mais uma vitória para continuar 100% cada vez mais dentro do Maracanã. Para a gente começar aqui no nosso pré-jogo, começar todo, já esquentar para o jogo de logo mais, jogo 8h30, lembrando aí para vocês, o jogo é 8h30 da noite, num horário péssimo pelo Carioca. Porém, é um jogo que a gente já está acostumado pelos esses horários malucos do Campeonato Carioca. 8h30 esse jogo vai ser transmitido pelo Premier, pela GETV, se eu não me engano, também deve transmitir esse jogo, e o Sport TV ali. E vamos acompanhar de primeira mão a tabela do Campeonato Carioca de momento, como é que tá. Lembrando que eu tô gravando esse jogo aqui às 10h40 da noite, tá quase acabando o jogo esses jogos do Flamengo, do Volta Redonda, do Nova Iguaçu. Jogos praticamente com o resultado na mão feito, né? O Flamengo, infelizmente, não vai ser eliminado e tá classificando ali na beirada ali, bem pouquinho ali para conseguir na última rodada se classificar. Vamos ver como tá na tabela de momento, que deve terminar desse mesmo jeito que tá aqui agora. Pessoal, tabela aí do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, aí na tela para vocês. Como vocês podem ver aí, resultados dos jogos que estão acontecendo aqui de momento é o Madureira ganhando de 1-0 do Volta Redonda, né? O jogo tá quase acabando lá. Está bem ruim pro Volta Redonda. Já tá praticamente classificado, né? O Volta Redonda não tem risco de não se classificar, deve ter rodado o time. E tá perdendo aí pro Madureira, que tá precisando dessa vitória para conseguir avançar no Campeonato Carioca. Sampaio Corrêa perdendo de 4-1. Antes desse jogo, toda a nossa solidariedade aí falar desse jogo, porque no começo desse jogo, o jogador do Sampaio Corrêa, não me veio o nome aqui agora do jogador, teve uma convulsão muito séria, uma situação bem chata, né? Que acontece no campeonato e a gente só deseja boa recuperação. A gente já tem notícia que o jogador já tá no hospital e tudo, mas é uma imagem que chocou o Maracanã todo de quem tava lá. E o Brasil, né, cara? Todo mundo acompanhando esse jogo do Flamengo. No começo o jogador teve essa convulsão, o jogador chorando, orando e tudo para que nada aconteça. E em nome de Jesus aí, se Deus quiser, nada vai acontecer com o jogador e já tá tudo bem. Daqui a pouco ele volta 100% aí para voltar a jogar bola aí, beleza? Mas o Flamengo aí ganhando de 4-1, conseguiu se impor no jogo, conseguiu ganhar. Flamengo, cara, quando o time que não é da Série A tá ganhando, né? O difícil é ganhar de um time que é da Série A. Mas jogo bom, assim, que o Flamengo conseguiu se classificar aqui. Tá em quarto lugar no Campeonato Carioca, beleza, quarto lugar.
ali de momento, né, com essa vitória do Madureira, tá pegando a primeira posição e eles terminando desse jeito, o Madureira tá pegando logo o Flamengo nas quartas de finais do Carioca e Boa Vista também tá ganhando do Bangu lá na casa deles, que o Boa Vista tá conseguindo também sua vaga nas quartas de finais. E esse é o resultado aqui que é o surpreendente, né, galera? Na Portuguesa da Ilha, Portuguesa do Rio, tá ganhando do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que embalou uma sequência horrível. Desde o jogo contra a gente, aqui foi esse 3-2 que a gente jogou contra o Nova Iguaçu, que a gente ganhou. O Nova Iguaçu não ganhou mais nenhum jogo depois desse jogo aqui. Porque, ó, veio aqui, depois do jogo contra nós, contra o Fluminense, foi 2-2 contra o Volta Redonda. Aí depois vem, perdeu de 2-1 do Bangu. E agora, na sexta rodada, perdendo de 1-0 da Portuguesa. E, cara, perdendo de 1-0 da Portuguesa e, tipo assim, a gente não fica sem entender, né? Nova Iguaçu que teve um começo tão bom no Campeonato Carioca, terminando da pior maneira possível, perdendo, tipo assim, em 5 jogos não ganhar nenhum jogo, sabe? Ganhou só o primeiro jogo, o segundo jogo, depois parou de ganhar o Nova Iguaçu. Bem decepcionante pra torcida, né? Enfim, e os jogos de hoje, né? De domingo, é o jogo 6 horas, que é o jogo mais importante. Vasco e Botafogo, clássico, né? Que vai ter a atenção dos olhares de todo mundo. Vasco com não tem mais risco de cair, né? Mas para melhorar a posição ali, porque o Vasco ganhando o jogo, ele chega a 11 pontos e fica em segundo lugar. E a gente escapa também de ter um clássico no primeiro jogo de quartas de finais, né? Mas o Botafogo ganhando também fica melhor para eles. Se o Botafogo ganhar, na verdade, eles pegam o Flamengo de cara, né? Então, provavelmente a gente deve ter algum clássico. é, Provavelmente a gente tem um clássico aí nessas quartas de finais de cara na tabela. E assim que tá de momento, beleza? Agora vamos para os jogos históricos. Eu desafio vocês. Quantos jogos históricos que tem o Fluminense e Maricá, galera? Pensa aí. Já pensaram? Eu aposto que você já deve ter falado 2, 3, 5. Mas, galera, olha só quantos jogos tem na história de confronto entre Fluminense e Maricá. Exatamente isso que vocês estão vendo na tela. Fluminense e Maricá se enfrentaram uma vez na história. E esse jogo foi justamente o jogo do ano passado. Aquele jogo, vocês vão lembrar lá em Moça Bonita, no Carioca. Fluminense estava enfrentando o Maricá e foi aquele jogo da estreia do Freitas, que o Freitas já estreou, já irritando a gente, né? Como ele faz isso até hoje. E também foi a volta do Cão Elias, aquele jogo bem ruim que o Fluminense fez naquela partida, que o Maricá começou ganhando esse jogo, né? De uma arrancada que o Denilson fez em cima do Freitas, o Freitas não conseguiu acompanhar ele. E depois, no finalzinho, o Riquelme caiu lá, conseguiu cavar um pênalti, caiu. E o Cauã Elias fez o gol de pênalti. Foi o único jogo que ele teve pelo Fluminense em 2025. Depois desse jogo, ele foi vendido para o Shakhtar. E foi esse único jogo, aquele jogo 1-1. Não posso colocar imagens para vocês aqui, né? Como a gente tem um costume de colocar imagens dos jogos, jogos assim de jogos assim de 2022 para cima, eu tento evitar colocar imagens desse jogo porque pode correr risco de cair o meu canal no YouTube, né? Porque Mamãe Globo aí pode retirar alguma coisa. Mas então, tipo assim, eu deixo esse jogo na lembrança de vocês. Esse é o único jogo que a gente tem. E também eu costumo colocar vitórias do Fluminense, né? Não vou colocar empate do Fluminense, com o Fluminense jogando nada nesse jogo, porque não vale a pena. A gente tem que ter vitórias em todos os jogos de história, tem que ter vitórias do Fluminense. E isso se engloba aqui também nos nossos artilheiros por adversário. Quando a gente vê que é o único jogo do Fluminense na história que teve entre Fluminense e Maricá, o único artilheiro do Fluminense na história de Fluminense e Maricá é quem? Exatamente ele, Cauã Elias. É o único jogador que marcou o gol do Fluminense na história, Cauã Elias. E a gente espera que nesse jogo a gente faça uma goleada e esse gráfico aí aumente cada vez mais com os jogadores do Fluminense marcando gols em cima do Maricá. Cheguei pro lado aqui porque você já sabe o que vai aparecer aqui, né?
As prováveis escalações de Fluminense e Maricá. Começando aqui pelo time visitante, como a gente tem de costume. Escalação do Maricá agora aí na tela. Pessoal, escalação do Maricá aí na tela. Olha só que artezinha aí que a gente fez do Maricá. Pessoal, deixa o like aí, valoriza. Olha só, arte bonitinha do Maricá com a foto de cada jogador. Confesso pra vocês, tão difícil que é achar foto de jogadores de, de times assim inferiores que enfrentam o Fluminense. Porque, cara, é muito difícil. Eu pego todas essas fotos pelo Instagram, né? Que são fotos dos jogadores jogando pela camisa do time atual e tudo. E, cara, quão é difícil de achar foto desses jogadores por tudo, né? Tem jogadores que tem perfil até privado e, tipo assim, eu fico pensando, cara, por que que o jogador de futebol, ele quer crescer na vida, ser um jogador de futebol melhor, ele tem um perfil privado, né? Não dá pra entender. Mas escalação do Maricá aí. Lembrando que o técnico do Maricá era o Reinaldo, né? Quem não lembra do Reinaldo aí e tudo, jogador que já jogou no Flamengo e tal. Reinaldo era o treinador e foi demitido do Maricá nesse último jogo que teve contra o Volta Redonda. O Maricá já está eliminado, né? Não tem mais chances de passar e já foi demitido e contratou esse treinador, o Marcos Alexandre. O time do Maricá vem com a seguinte escalação: Yuri Duarte é o goleiro, o quarteto de defesa com Almir Costa, o lateral direito, e a zaga com Magno Nunes e Victor Pereira, e a lateral esquerda com Rafael Foster. O meio de campo, galera, consiste pelo Rafael Carioca, o Wellington, o Wellington mesmo, aquele mesmo que jogou no Fluminense, e o Magno Souza. Magno Souza, que é o jogador armador ali do time, que vem com esse time aí do Maricá. E o ataque é o Denilson, aquele ex-Palmeiras, Caio Vitor, também um cara que já jogou no Vasco também, e Pablo Tomás é o camisa 9 do Maricá. Lembrando aí, uma curiosidade aí, sabe quem joga também no Maricá, que já jogou no Fluminense? Aquele jogador que só sabe driblar e nunca fazia gol, Matheus Alessandro. O jogador Matheus Alessandro está jogando no Maricá também, e é reserva lá no Maricá, é opção ali para o segundo tempo do time lá do Maricá, do treinador Marcos Alexandre. Vamos para a escalação do Fluminense aqui agora? Escalação do Fluminense aí na tela a partir de agora. Olha só que arte top do Fluminense. Fluminense vindo com um time. Galera, eu confesso para vocês que eu achei que o Fluminense ia vir com um time bem do reserva, sabe? Mas o Zubeldia, do estilo Zubeldia de ser, é, não vai com um time totalmente misto, dos reservas, jogador da base. Enfim, vai com um time partindo para cima para conseguir ganhar esse jogo mais rápido possível. Fábio vem no gol. Eu achei, galera, eu queria até ver o Marcelo Pitaluga nesse jogo, né? Eu queria muito ver o Marcelo Pitaluga estreando pelo Fluminense. É o único jogo que ele vai ter praticamente na temporada que ele vai ter, porque desde quando ele voltou pro Fluminense, ele não estreou no Fluminense, não jogou, não tem nenhum jogo no profissional ainda, só tem vídeo e foto treinando. E seria muito legal ver o Marcelo Pitaluga jogando nesse jogo aí. Porém, Fábio no gol. Eu sou muito do cara que, tipo assim, pode revezar jogador, mas também, dependendo da situação, pode revezar também goleiro, sabe? Mas o Fábio é o único goleiro que passa segurança pra gente no gol, né? Vitor Eudes era um goleiro que a gente gostava ali, mas não era um cara que a gente queria que fosse reserva imediato. Mas o Vitor Eudes falhou muito nos dois jogos que teve de oportunidade. E veio agora o Fábio aí. Então, e o Fábio, enquanto o Fábio estiver no gol, a gente não tem o que reclamar, né? O Fábio continua no gol aí. Nossa defesa com o Guga, o Gemes ou o Freitas. Eu acho que o Freitas deve ser poupado nesse jogo. O Gemes que não fez uma partida muito boa contra o Bahia. Seria muito legal ele continuar tendo essa chance. Ao lado do Ignacio, a gente vê um time, pô, pelo menos uma vez um time um pouco sem o Freitas na zaga, e seria muito bom. E o Ignacio é o titular desse jogo também. E o Guilherme Arana, né? Como a gente está de costume, Guilherme Arana joga o Carioca e o René joga o Campeonato Brasileiro. Nosso meio de campo, nosso trio de meio de campo: Martinelli, Bernal e Paulo Henrique Ganso titular. Paulo Henrique Ganso voltou a ser titular. Lembrando aí que o Lima é um jogador que já está com um empréstimo encaminhado
para o América do México. Já até nem vai ser relacionado para esse jogo do Fluminense contra o Maricá, porque já está totalmente caminhado esse empréstimo. Deve só ter que assinar contrato, já deve ter ido viajar para o México e tudo. O Fluminense vai receber uma quantia legal sobre esse jogo, sobre esse time, né, do América do México. E também vai pegar 100% do salário do Lima, totalmente Lima, emprestado, mas a gente vai ter mais nenhum vínculo com ele. Um empréstimo de 1 ano com opção de compra, e por isso que o Lima não joga mais. E Paulo Henrique Ganso recebe essa chance do seu primeiro jogo como titular. No segundo jogo, na verdade, como titular do Fluminense, né? O Paulo Henrique Ganso pegando essa oportunidade aí com o time do Zubeldia. Tomara que faça uma partida muito boa, o nosso maestro. E o nosso trio de ataque com Santi Moreno, JK e Canobi. Mais uma chance para o Santi Moreno, que não fez uma partida muito boa contra o Botafogo, mas um jogador que a gente vê que tem um potencial muito grande. Tomara que ele faça uma partida muito boa contra o Maricá e que a gente consiga olhar para ele com uma opção muito boa no nosso time aí. Canóbio ainda não está bem na temporada, na finalização. Porém, é um jogador que agrega muito, que corre bastante pro time. É um jogador que, quando a gente tiver ele aqui no Fluminense, a gente não deve reclamar de nada em nenhum momento. E aqui tá o JK ou o Matheus Reis também. Segundo o GE. Globo, colocou o Matheus Reis como um centroavante camisa 9. É uma função que ele faz. Lembrando que o Everaldo já saiu do Fluminense, o Everaldo não joga mais pelo Fluminense, já tá até no bid do Bahia, já até fez vídeo lá no Bahia, tudo, tá sorridente pra caramba lá. Quanto mais sorridente fora do Fluminense, é melhor para nós. E JK pode ser titular, mas também não me assustaria o Zubeldia poupar o JK, porque tá jogando em sequência muitos jogos. Um jogo desse contra o Maricá, que, repetindo, é um jogo fácil, entre aspas, seria muito bom ver o outro jogador ali. O Matheus Reis é um jogador que faz essa função de camisa 9, e colocar ele ali para jogar seria bom também. Essa escalação do nosso querido Zubeldia, do Fluminense. A arbitragem, pessoal, senhor desse senhor aqui, Bruno Mota Correia. Bruno Mota Correia é um treinador jovem, treinador da FERJ aí, do campeonato, apita jogos do Campeonato Carioca. Porém, ele tem 2 jogos apenas que apitou jogos do Fluminense. E o mais curioso desse árbitro aqui, o Bruno Mota Correia, é que ele apitou 2 clássicos do Fluminense. Exatamente isso, 2 clássicos que ele apitou do Fluminense, nessas 2 oportunidades que ele teve apitando nós. Mas nenhuma foi nenhuma vitória que o Fluminense fez, né? Porque o primeiro jogo que ele apitou nosso foi em 2023, num jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu de 1-0. E depois o jogo foi contra o Vasco em 2024, que ele apitou também. Só que esse jogo ficou no 0-0. Daí, Bruno Mota Corrêa tem 2 jogos com o Fluminense, um empate e uma derrota em 2 clássicos. Tomara que a gente tenha uma arbitragem boa e que a gente consiga a nossa primeira vitória aí com o árbitro aí, o Bruno Mota Correia. Lembrando, né? Hábito bom é aquele hábito que não aparece no jogo. É muito importante começar dessa maneira. Deu uma atualizada aqui nos resultados, não aconteceu nada até agora. E, enfim, muito importante começar com uma taça na temporada, e começar com uma taça do Campeonato Carioca. É o alvo, é o que a gente precisa de momento. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal. O meu palpite para esse jogo é 4-0 Fluminense. Beleza? 4-0 Fluminense nesse jogo. Primeiro gol, Paulo Henrique Ganso. Beleza? É o Paulo Henrique Ganso, primeiro gol aí do Fluminense, na minha opinião. Deixa seu placar aqui nesse jogo. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar e se inscrever aqui no nosso canal do Jornalista Tricolor. Enfim, galera, tamo junto. Bora pro jogo, que hoje vale taça e vamos com tudo ganhar. Tamo junto.